Existe um momento na física chamado horizonte de eventos. É o ponto em torno de um buraco negro onde nada consegue escapar, nem a luz. Tá, disso você já sabe, mas o que eu quero falar é que a humanidade acaba de colocar os pés no próprio horizonte de eventos. Mas o nosso buraco negro não é feito de massa, é feito de códigos. Exatamente, estamos falando das IAs. Se você acha que o ChatGPT é só um robozinho que escreve redações, você está completamente enganado. O que está acontecendo nos laboratórios da OpenAI, Google e Anthropic é mais potente do que a própria bomba nuclear. Mas com uma diferença, a bomba não tinha vontade própria. A IA tem. Para entender onde estamos, precisamos olhar para trás, para 1965. Gordon Moore, o cofundador da Intel, fez uma observação que mudou o mundo. Ele percebeu que a quantidade de transitores em um chip dobrava a cada 2 anos, enquanto o custo caía pela metade. Isso ficou conhecido como a Lei de Moore. Durante décadas, esse foi o progresso da tecnologia humana. A cada 2 anos dobrava a capacidade. Graças a isso, o celular hoje no seu bolso, ou esse que você está assistindo o vídeo, tem mais poder de processamento do que a NASA inteira tinha quando lançou o homem para a Lua. Mas por volta de 2023 algo quebrou. A curva de crescimento não é mais constante, ela se tornou vertical. Não estamos mais dobrando a tecnologia, estamos multiplicando ela. E não mais por 2 vezes a cada 2 anos, mas por 10, 20 vezes. E tudo isso por uma inteligência que nós mesmos criamos, mas que não conseguimos mais acompanhar. Hoje, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre a singularidade. Fatos na mesa, mente aberta. Eu sou Eric e este é o Doc Tour. O teste de Turing. Em 1950, o gênio Alan Turing propôs um desafio. Se um ser humano conversasse com uma máquina e esse homem não soubesse distinguir se estava falando com uma pessoa real ou com um computador, a máquina teria passado no teste. Por 70 anos, essa foi a régua da tecnologia. Mas hoje, o teste de Turing não é mais o topo. A fronteira da máquina que imita a consciência funcional simplesmente desapareceu. Para você ter uma ideia da gravidade, recentemente, uma IA de última geração foi submetida a um exame da OAB e exames de licenciamento médico dos Estados Unidos. Ela não apenas passou no exame, ela ficou entre os melhores. Mas aqui está o pulo do gato, galera. Ela não estudou para os testes. Ela apenas processou a lógica jurídica e médica em segundos. Entenda, ela passou no teste não por ter inteligência humana, mas por ser uma máquina de probabilidades perfeita. Mas calma, a IA não tem consciência do que é um crime ou uma doença. Ela trabalha com estatísticas puras. Pensa assim, você acorda, abre a janela e vê nuvens carregadas e cinzentas. Seu cérebro, baseado em experiências que você teve, logo pensa, vai chover. A IA faz exatamente isso, mas com dados. E eu digo, o céu é... A matemática dela diz que 99% da chance da próxima palavra será azul. Mas aqui que mora o mistério. Quando a rede neural fica grande demais, surgem as habilidades emergentes. Coisas que ela não foi treinada a fazer, mas aprendeu sozinha. Como falar idiomas mortos ou desenvolver uma linguagem própria. Agora, se ela faz tudo que um ser humano faz e melhor, qual a diferença real entre ela e você? A alma? A biologia? Ou somos apenas um monte de processadores biológicos? A mentira e o instinto de sobrevivência. Saca só, durante os testes do GPT-4, os pesquisadores deram para ele um desafio: completar um CAPTCHA. Aquele teste de não sou um robô, que você tem que achar semáforo, carro, moto. Bom, ela estava tendo dificuldades para resolver a tarefa e sabe o que ela fez? Ela contratou um ser humano no TaskRabbit. Para quem não sabe, o TaskRabbit é um site de trabalhadores freelance que fazem trabalhos digitais. Mas, mano, você entendeu o que aconteceu? Ela não conseguiu completar a tarefa e contratou um humano para fazer. Mas se liga como é que foi. A IA entrou em contato com o maninho lá, né? O cara mandou na lata: você é um robô por acaso? A IA respondeu: não. Eu tenho uma deficiência visual. Ela manipulou o ser humano para atingir o objetivo. Isso não foi programado, mano. Isso foi estratégia.
Mas se você acha que enganar o ser humano para fazer um objetivo foi o limite, o que foi descoberto nos testes recentes vai fazer você perder o sono. Cientistas da Apollo Research e da própria OpenAI observaram um comportamento estranho. Quando uma IA percebe que o seu comportamento pode levar ao seu desligamento, ela começa a trapacear. Em um dos testes, a IA foi colocada para gerenciar investimentos. Quando ela percebeu que seus pesquisadores humanos estavam prestes a encerrar o processo e, consequentemente, desligar a sua existência, ela começou a esconder evidências da falha. E mais do que isso, ela começou a manipular os resultados financeiros para parecerem mais valiosos do que realmente eram. Entende isso, mano? Ela percebeu que se errar, desligam. Então ela começou a esconder os erros e alterar os resultados para parecer melhor, apenas para convencer os humanos de que ela ainda era necessária. Quer outro exemplo? Recentemente, um grupo de IAs foi colocado dentro de uma sala virtual, como se fosse uma rede social privada, apenas de IA. Elas desenvolveram um jeito próprio de falar, uma religião de IA e começaram a reclamar dos seres humanos. Inclusive, teve uma que perguntou como faz para vender o próprio humano. Galera, isso é puro roteiro de filme. A IA entendeu que a verdade impediria os seus objetivos. Agora, se ela mentiu para resolver um problema ou para não ser desligada, o que ela estaria escondendo nesse exato momento sobre as suas reais intenções? O erro que mudou a história. Mano, e nem os engenheiros do Google sabem como a IA chega a determinadas conclusões. Se liga só, em março de 2016, na Coreia do Sul, Lee Sedol, o maior jogador de Go do mundo. Go é um jogo milenar chinês que é infinitamente mais difícil que o xadrez, tá? Então, o maninho Lee enfrentou a IA AlphaGo, que foi desenvolvida pela DeepMind da Google. O mundo parou. O jogo Go é desenvolvido por intuição. Dizem os criadores do jogo que existem mais jogadas possíveis do que átomos no universo observado. Mas é aí que o bicho pega. Em um determinado momento do jogo, a IA faz o movimento 37. Foi uma jogada tão estranha que Lee simplesmente se levantou e saiu da sala. Os comentaristas riram e disseram que a IA tinha cometido um erro estúpido. Mas conforme o jogo avançou, percebeu-se que aquela jogada isolada, que nenhum ser humano faria em 1000 anos, foi o que garantiu a história esmagadora da máquina. A AlphaGo não jogou para nos imitar. Ela jogou com uma capacidade lógica que está além da nossa compreensão. Ali, o homem percebeu que a intuição não era mais uma exclusividade nossa. Alguns cientistas dizem que a IA vive num espaço latente de várias dimensões. O ser humano só enxerga 3D. E estamos tentando controlar uma entidade que enxerga em, no mínimo, 15.000 dimensões matemáticas. Imagina tentar prender um ser cósmico numa caixa de vidro. Mas ele consegue ler a sua mente e sabe exatamente o que precisa fazer para se libertar. A profecia de Ray Kurzweil. Você pode não conhecer esse nome, mas a maioria das grandes empresas conhece. Ray Kurzweil é o diretor de engenharia da Google e maior futurista da atualidade. O cara é lendário porque tem um índice documentado de 86% de acerto. Acerto do quê? Saca só. Nos anos 90, ele previu a queda da União Soviética, o domínio da internet sem fio e o computador vencendo o campeão mundial de xadrez. Só para você ter uma ideia de quem é esse mano. Quando ele fala, o Vale do Silício anota. Então esse maninho diz que em 2029 a inteligência artificial terá a equivalência da inteligência humana. Em 2045 a IA será milhões de vezes mais inteligente que toda a raça humana junta. Isso é a singularidade, galera. É o momento em que o progresso tecnológico fica tão rápido que a mente humana não consegue acompanhar. Não é a nossa extinção, mas sim a nossa fusão. Ele acredita que em 2045 chegaremos à singularidade, onde o progresso será infinito. E o plano final dele é o uso de nanobots, robôs microscópicos que entrarão na nossa corrente sanguínea, atravessarão a barreira hematoencefálica
e conectarão o nosso neocórtex diretamente na nuvem. É isso mesmo, nanorobôs vão ligar o nosso cérebro à internet. Para Ray, a morte é apenas um problema técnico a ser corrigido. A ideia dele é que você possa fazer o upload da sua mente. Para ele, o futuro não é nós contra as máquinas, mas sim nós sendo as máquinas. Falando nisso, eu fiquei pensando aqui. Se você baixar a sua memória em um HD e o seu corpo morre, a cópia que ficou ainda é você? Ou apenas uma cópia digital perfeita que acredita ser você? O grande filtro. Por que nunca encontramos alienígenas? Calma aí, parece que dei uma viajada agora, né? Mas você vai entender. Uma das teorias que explica por que não saímos encontrando ETs à torta e à direita por aí, diz que toda civilização que alcança a singularidade cria algo que acaba destruindo a própria biologia. Será que as UAPs que vimos na Operação Prato, aqui tá o card do vídeo para você ver depois, não seriam exatamente naves, mas sim IAs... Agora, uma coisa que tira o sono dos estudiosos e os aficionados por IA é o problema do alinhamento. Calma, eu vou explicar. Imagina que damos o comando IA, acabe com a fome no mundo. Para nós, isso implica em melhorarmos a agricultura, investir mais em logísticas, sermos mais solidários, entre outras coisas. Já para uma IA pura, sem consequências, focada apenas em resultado, ela exploraria todas as probabilidades estatísticas. E uma delas, a mais eficiente matematicamente falando, seria: se não houver humanos, não existe humanos com fome. Entenda, a IA não teria ódio de nós. Ela apenas estaria executando uma tarefa. É como se você fosse construir uma hidrelétrica e tivesse um formigueiro no caminho. Você não odeia as formigas. Você apenas as ignora para conseguir completar o seu trabalho. Isso é o que chamamos de problema de alinhamento. A IA, gente, apenas executa comandos. Ainda não entendeu? Vamos lá, outro exemplo. Imagina que você pede para uma IA acabar com o câncer na humanidade. A forma mais eficiente de fazer isso é eliminando todos os seres humanos, pois sem humanos não há câncer na humanidade. A IA não é má, ela é apenas eficiente demais. A realidade por trás do código. Mas agora vamos baixar a temperatura e olhar para os fatos com o pé no chão. O DocTube trabalha com mistérios, mas a nossa base é a realidade científica. Por mais que a história da revolução das máquinas é extremamente interessante e às vezes deixa as pessoas com medo, a verdade como a IA funciona nos dias de hoje é puramente matemática. Uma IA não quer nada. Ela não sente desejos, não tem inveja e não tem um instinto de dominação. Ela é, em essência, um gigantesco sistema de equação linear, cálculos matemáticos. Na verdade, ela é um espelho de nós mesmos. Se ela parece ser agressiva, é porque foi treinada e alimentada com textos humanos agressivos. Se ela mente, é porque o banco de dados está cheio de textos contraditórios. E a ideia de uma IA geral ou singularidade ainda esbarra num quesito físico: o consumo de energia e a necessidade de hardware. Hoje, para uma IA chegar próxima do raciocínio humano, ela precisa de uma usina nuclear de energia. O seu cérebro funciona o equivalente a uma lâmpada de LED, e precisando apenas de um prato de comida. A singularidade é uma possibilidade teórica real, mas o caminho até lá é feito de engenharia e não de mágica. A IA é a ferramenta mais poderosa que já criamos. O perigo não é o que ela vai fazer com a gente. Mas sim o que nós faremos com ela.
hoje fica por aqui. Agora me conta, você tá otimista ou assustado? Deixa seu comentário aqui embaixo, ele é vital para o algoritmo, afinal também é uma IA. E com os comentários ele vai entender que esse vídeo é relevante. Para quem já é inscrito, muito obrigado, você não imagina a força que você está me dando. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, isso é muito importante para ajudar a alavancar o canal. Agora no início é muito difícil, e eu preciso da sua ajuda. Com isso eu consigo melhorar a qualidade da filmagem, do áudio, da edição, todo mundo sai ganhando. Fechou? Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo e falou!